A paz do Senhor Jesus, queridos, meus amados em Cristo Jesus, venho vos cumprimentar, vos abençoar, louvado seja o nome do Senhor, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E também quero deixar algo da parte do nosso Senhor, do nosso Deus, para a nossa meditação neste momento, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos estava aqui neste momento e algo me chamou muito a atenção. Creio eu que o Espírito Santo do Senhor, ele tem uma palavra reservada para o meu e para o seu coração nesse momento. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos queridos e dos amados irmãos que compartilha essas mensagens com outras pessoas e que também para um pouco, pausa tudo que está fazendo para também ouvir essa mensagem, louvado seja o nome do Senhor, através deste canal que tem sido um canal de bênção para com a minha vida. E acredito também que tem alcançado também seus objetivos espirituais para a gente quando nos deixamos levar pela imensidão das grandezas do nosso Deus e do nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim a bendita e santa palavra de Deus. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu, dar-lhe, disse, uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata, olha que coisa linda, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor, pelo um decreto oficial, que é a palavra de Deus, a maior das maiores profecias, aonde nós possamos nos apoiar nesta palavra e através dela enraizar dentro de nós uma nova visão de podermos enxergar as coisas. Somos uma nação eleita, um povo santo, constituído por Deus, e sabemos nós que só quem pode mudar situações na nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela trata de episódios lindos, de coisas fantásticas, aonde fazemos nossas avaliações. E uma das avaliações ao qual, neste momento, eu trato, louvado seja o nome do Senhor, conosco, nesse instante, a iniciar-se por mim, porque a palavra ela tem que se iniciar por aquele ministrador, para depois ela sair conseguindo rumo em cada coração e encaixando cada um o pedacinho do seu quebra-cabeça. A palavra de Deus ela é linda. Vai mostrar que Pedro e João, dois discípulos tementes a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que estava se dirigindo a uma casa de oração. E uma casa de oração, louvado seja o nome do Senhor, nós esperamos, quando chegarmos lá, apresentarmos nossas súplicas, nossos cantos, nossos salmos, e podermos adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai tratar que nesses, louvado seja o nome do Senhor, jazia um homem que era sempre conduzido por algumas pessoas, e ali ele ficava entre a porta, ou seja, próximo à porta do templo, para pedir que alguém o auxiliasse com uma esmola, louvado seja o nome do Senhor, para que com alguém chegasse e o abençoasse. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia ela é forte em poder, é forte em unção, e ela é forte e ganha
vida dentro da gente quando a gente começamos a enxergar a igreja primitiva, a igreja a qual não se contaminava, a igreja que tinha o temor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós sentimos saudade da igreja das Escrituras Sagradas. Essa é a bem verdade, louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que não se fala em poder, mas sim que nós conseguimos enxergar o poder, louvado seja o nome do Senhor. A igreja ao qual nós estamos falando é a igreja que busca o Senhor com sinceridade, com simplicidade, com humildade, com mansidão, e com glória a Deus. Nós vejamos que Pedro e João, eles se aproximavam na hora nona. E aquele homem estava ali, e aquele homem carecia de uma ajuda. Aquele homem se aproximou, louvado seja o nome do Senhor, apresentando as suas deficiências. A maior deficiência daquele homem, louvado seja o nome do Senhor, não era a esmola, louvado seja o nome do Senhor. Não era simplesmente porque ele era deficiente, cônjuge de nascença. A maior deficiência daquele homem era estar no lugar certo e não ter a fé que pudesse mudar a história da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Tratando de um lado, nós vejamos a vida deste homem. E quantas pessoas estão feito mendigos servindo a Deus. Você e eu somos propriedades exclusivas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos, louvado seja o nome do Senhor, começarmos a nos aperfeiçoar e não vivermos de experiências dos outros, experiências alheias, mas precisamos nos aperfeiçoar. Este homem estava ali e ele não estava nem aí para o milagre, ele não estava nem aí, louvado seja o nome do Senhor, para uma mudança de vida. Mas num dia ao qual ele, louvado seja o nome do Senhor, foi favorecido pelos céus, ou seja, do trono de Deus, Deus enxerga aquele homem. Mas não só Deus enxerga aquele homem. O que eu quero tratar também é que se trata de homens e mulheres de Deus que ainda têm responsabilidade, pessoas que ainda buscam a face de Deus para ver os tamanhos sinais e prodígios sucederem. Pedro, acompanhado com João, ia dialogando. Claro que eles iam a um círculo de oração buscar ainda mais para se encherem da unção, da graça, do óleo, homens perseverantes no que queria. E a Bíblia vai dizer que aquele homem concho, que ele era conduzido por outras pessoas, então, por ele ter aquela deficiência, ele se profissionalizou, usando aquela sua deficiência para conduzir algo quando retornasse para o seu lar, para aqueles que o aguardavam. Então as pessoas o colocavam ali não para o adorar, não para engrandecer o Senhor, mas o colocava ali simplesmente para ele colocar em prática aquilo que ele já costumava fazer há muitos e muito tempo. Mas naquele dia foi diferente. Ele pede uma esmola àqueles dois homens, e aqueles dois homens cheios da unção, cheios da graça, cheios da presença do Senhor. Ele diz, olha, tudo que tu almeja, aleluias, não é do agrado de Deus. Tudo que tu tem buscado aqui é para o teu próprio deleite, é para o teu próprio conforto. E eu dou uma pausa aqui e começo a enxergar quantas pessoas mal sucedidas que estão entrando na casa do Senhor, mas não estão recebendo absolutamente nada de resposta, porque vivem uma vida como um mendigo, vivem uma vida miserável, afastada do Senhor, buscando seus próprios interesses, pessoas que deixaram a essência do Espírito para andarem com as suas deficiências, maltratando, machucando, caluniando, apontando, acusando, pessoas que não têm base, não têm alicerce em Cristo, pessoas que poderiam, louvado seja o nome do Senhor, de um momento ao outro momento, ter um encontro desse, que esse concho foi bem aventurado, ele foi mais do que feliz, porque naquela tarde
O Pedro e o João olhou para ele e disse: nós não temos ouro nem temos prata, mas o que temos, isso nós passaremos para ti. Sabe o que eu aprendo com isso? Tudo que eu recebo de graça do Senhor, de graça eu tenho que passar. Eu não tenho ouro, mas não tenho prata. Mas não vou usar o nome de Jesus para fazer comércio. Não vou usar o nome de Jesus para estar pregando, para estar louvando. Não posso usar. Então a palavra de João e de Pedro foi essa: não tenho ouro, nem tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Imagine se ele dissesse em nome do pastor Antônio, em nome de Pedro, em nome de João. Não, eles usaram o nome que tem poder sobre todo e qualquer nome, sobre qualquer problema. Esse nome, ele ainda resolve casos impossíveis. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho um tesouro que vai mudar a tua vida. Eu tenho um tesouro que eu vou te apresentar, que vai mudar a forma de você enxergar, que você vai passar a viver uma experiência ao qual nunca viveu antes. Não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha só. Então ele não cobrou nada. O homem, ele estava pedindo na porta do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou a autoridade maior para curar a deficiência daquele mendigo. Chegou pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, que saudade desse povo que buscava o Senhor com sinceridade. Desse povo que almejava o poder de Deus, desse povo que glorificava, que enfrentava chuva, que enfrentava sol quente, mas pagava preço, glorificando o nome do Senhor, não media distância. Olha só, que aquele homem estava com um demônio, aonde aquele demônio acorrentava aquele homem. A maior prisão daquele homem não era a sua deficiência de nascença, era porque ele se profissionalizou a viver de arrego, a viver de favor, a viver daquilo que sobrava dos outros. Ele se qualificou naquilo, mas naquele dia chegou a libertação naquela alma, chegou a libertação naquela vida, e ele recebeu uma palavra forte. Louvado seja o nome do Senhor, arrancando das correntes, quebrando os arguilhões, destruindo os ferrolhos de bronze, abrindo o mar, derrubando o gigante, derrubando os muros de Jericó. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Te põe de pé, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é tempos difíceis, é tempos de escassez no cristianismo. A palavra de Deus, ela tem, louvado seja o nome do Senhor, transformado muitas vidas. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, também tem instruído muitas pessoas. Pessoas conhecem a palavra, e a própria palavra tanto vai libertar como vai sentenciar muitas pessoas. Amados, nós podemos ser uma nação forte, nós podemos ser uma nação eleita, se nós dermos as mãos, se nós começarmos a termos mais comunhão com o Senhor, se rasgarmos as nossas vestes do orgulho, a veste do pecado, as vestes da mentira, a veste da fofoca, da idolatria, do roubo, da prostituição, da falsidade. Se nós rasgarmos essas vestes e começarmos a andarmos, louvado seja o nome do Senhor, em um só pensamento, aonde chegarmos, chamarmos a atenção de Deus, independentemente de placa de denominação, porque placa jamais é aquele símbolo, aquele nome só representa um quartel, mas eu e você servimos a Deus. Nós temos que juntarmos nossas forças, guerrearmos com nossas forças. Os céus a qualquer momento vai se abrir, louvado seja o nome do Senhor, e a igreja ela precisa estar vigilante, a igreja ela precisa renunciar essas coisas que têm maltratado a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Não vimos mais o Espírito operar, não vimos mais Deus abençoar
ao povo. Mas por quê, pastor? Porque a igreja, ela tem se contaminado. A igreja, ela vive de acusações. A igreja vive como meretriz de mentira, de fofoca, de idolatria, de facções. A igreja precisa ser a igreja do Cordeiro de Deus, uma igreja unida, uma igreja que fala uma só linguagem, uma igreja que vê o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, uma igreja que quando um canceroso entra nela com aquela enfermidade, desenganado pela medicina, a mão de Deus confundia a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que abre os olhos do cego, essa igreja, ela ainda está viva, ela ainda está respirando, mas infelizmente essa igreja não tem permitido que Deus opere, porque essa igreja tem se comportado para o seu próprio conforto, tem esquecido do primeiro amor, tem esquecido de pagar preço. Você tem lembrado quanto tempo, quantas vezes você tem se consagrado, tem buscado a presença do Senhor? Ei, a igreja, é tempo de despertar para vermos o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Não é no meu nome, não é no nome do pastor, não é no nome da dirigente, não é no nome, louvado seja o nome do Senhor, de um levita, de um pregador, que as coisas vão bem sucedidas. O que vai sair bem quando o Senhor for o centro das atenções, quando Ele estiver, louvado seja o nome do Senhor, governando a minha vida e a sua vida. Então vejamos que Pedro, vejamos que João, eles não foram negligentes, eles disseram que não tinha ouro, disseram que não tinha prata. Provavelmente aquele mendigo, ao observar que ele não tinha nada que pudesse naquele momento massagear o ego dele, ele poderia chegar assim e dizer: então passe. Se você não pode me ajudar, pode passar à frente. Mas não, os homens disseram: nós não temos ouro nem prata, mas temos unção, temos a presença de Deus, temos algo que vai mudar a tua história. Tu não será mais mendigo, as pessoas vão ver você com outros olhos, porque você vai andar com as suas próprias pernas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, amado, eu não sei, meu querido, qual é o processo que você está passando, eu não sei qual é a deficiência que você precisa ter um encontro com Jesus de Nazaré, mas eu quero te dizer, liberar uma palavra profética santa, que os olhos do Senhor estão te enxergando, os olhos do Senhor estão contemplando o teu coração. Eu sei que tem pessoas aí que as lágrimas estão descendo, tentando de toda forma uma cura, uma libertação. Que Deus levante, que Deus abra a porta, que Deus tire ele do vale do sofrimento, do vale da humilhação. Eu quero te dizer, liberar uma palavra nesta, oh aleluia, nesta noite, neste momento, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Deus, Ele está dando a ordem para você. Tome posse da tua vitória, erga a cabeça, porque Deus é contigo nessa peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, louvado seja o nome do Senhor, a vocês que têm nos auxiliado, dado força. Alexandro Santos, Deus abençoe, o nosso ministério, a Assembleia de Deus de Fazer Missão. José Hilton, né? Giselda Alves, Anne Simara, Deus abençoe. Júnia Mesquita, um forte abraço para você, para o seu ministério. Deus te encha da graça, louvado seja o nome do Senhor. Gustavo Santo, homem de Deus, Deus vos abençoe. Josidalva Araújo, Deus abençoe. Poliana Sandro, Deus é contigo. E cada um de vocês, o Wesley, que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado, compartilhe essa mensagem, vá que ela se estenda, abençoe outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero vos convidar para estar louvado seja no sexto dia da campanha, né? Sexto dia da campanha, logo mais, nessa quinta-feira, nós estaremos lá, né, louvando, agradecendo ao nosso Rei, ao nosso Senhor, no sexto dia da campanha. A campanha tem sido uma bênção, Deus tem feito coisas grandes, tem salvado, tem restaurado, tem renovado as promessas, e você é o nosso convidado especial. Pegue louvado seja os seus vizinhos, seus familiares, faça uma caravana, venha adorar conosco na Assembleia de Deus e de Fazer Missão, na rua Petrópolis, número 4. Você é nosso convidado especial. Que Deus em Cristo vos abençoe rique e poderosamente, em o nome de Jesus.